Olá pessoal, muita paz, muita. Pergunta hoje é, professor, por que essa história do bóson de Higgs, né, essa partícula teorizada por esse cientista chamado Higgs, inclusive que faleceu essa semana passada. Ele partiu essa semana passada para o astral. Esse cientista que fez essa teoria, né, foi chamada partícula de Deus. Bom, deixa eu explicar uma coisa. Os físicos, eles têm uma ideia, e é uma ideia que eu não gosto muito, como cientista, físico também, mas é um modelo dentro da física quântica. Tá? Se eu tenho uma interação elétrica, por exemplo, eu tenho um campo elétrico, eu tenho uma partícula elétrica, outra partícula elétrica aqui, e ela gera um campo. Tá? Este campo elétrico, né, ele pode ser entendido como uma troca de partículas, sabe? Né? Eletromagnética, no caso, o fóton, uma série de coisas. Você está vendo? Com troca de eletromagnética. No caso da gravitação, a força gravitacional, os caras até hoje estão procurando uma coisa que eles chamam de graviton, que é a partícula que intermediaria essa interação de forças, né? Entendeu? A história do bóson de Higgs é o seguinte: os cientistas nunca entenderam como, no início do universo, lá no início de tudo, como que a energia que era só energia, era só um mar de fótons, segundo os cientistas. Como está na Bíblia, no princípio era luz, e mar de fótons é a mesma coisa, luz. Como essa luz virou matéria, certo? Como essa luz pôde transformar-se em matéria. Então, essa interação tinha que ser intercambiada por uma interação energética. E essa interação, ela teria que ser feita através de partículas que geraram essa interação. Okay? Então, essa partícula foi batizada que seria, o Higgs diria que seria um tipo de um bóson. É difícil explicar para você o que é um bóson aqui agora. É um tipo de subpartícula, tá? Do mundo atômico. Né? Tipos de partículas são chamados de bósons. Então, o Higgs, então, teorizou que deveria existir um tipo de partícula que iria intermediar essa transição entre energia e matéria. Tá? Prótons, elétrons e nêutrons formando a matéria que a gente conhece. Então, uma partícula intermediaria. Então, o lance é o seguinte: não tinha nome essa partícula, era só bóson de Higgs, em nome dele que estava teorizando isso. Aí, ele escreveu um livro de divulgação científica sobre esse problema. Né? E quando ele foi levar para o editor, presta bem atenção, o título do livro dele era A Partícula do Diabo. Porque era uma partícula que ninguém encontrava. Né? Era algo muito complexo, que ninguém entendia e tal. Aí ele deixou o livro lá. Quando o editor ligou para ele, o editor falou: cara, esse título aqui está muito ruim. Né? Se eu publicar com esse título aí, o livro não vai vender bosta nenhuma, não vai vender nada. Vamos mudar para a partícula de Deus. Aí vendendo o diabo. E ele falou: pode botar qualquer nome aí, tudo bem, não tem problema. Então, não tem nada a ver com Deus a estudar essa partícula, você está entendendo? É um jogo de marketing só para vender o livro. A primeira coisa que você precisa entender sobre essa teoria, sobre esse bóson de Higgs, ele não tem absolutamente nenhuma natureza ligada com Deus. É mais uma partícula no meio de um universo de trocentas partículas. Você vê, os cientistas estão procurando táquions. Táquions seriam partículas com velocidade superior da luz, interagindo além. Né? O que seriam, né, gravitons? Então, quando você assiste Star Trek é muito comum os caras lá, um fluxo de gravitons, né, um fluxo de táquions, né, eles têm outras partículas lá também, né, e eles criaram esses nomes, que não existem, ninguém descobriu isso. Né, para o reator de antimatéria, né, você está entendendo? Ele tem fluxo de plasma, tem um monte de nomes que eles vão dando lá, né, que viola a estrutura temporal de espaço-tempo e tal. O bóson de Higgs é basicamente isso. Não tem absolutamente nada a ver com o conceito de Deus.
uma jogada de marketing só do editor da revista. E o que aconteceu é que nesses estudos modernos agora, dos reatores de energia, esses ciclotrons, os caras lá, eles descobriram essa partícula. Eles descobriram essa partícula no experimento real dos reatores. Inclusive, isso foi lá no CERN. Gigantesco acelerador. Tá? Então, confirmou a teoria de Higgs. Por isso que isso veio à tona. Porque faz tempo que ele publicou isso. História. Que ele tem esse modelo. Só que agora foi confirmado experimentalmente. Por isso que deu esse bom. Okay? Então é isso. Namastê, pessoal.